Olá, alunos! Sejam muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje, irei resolver as atividades da semana 2 do Plano de Estudo Tutorado Terceiro Ano do Ensino Médio, volume 7. Eu sou a professora Elia Mendonça e esse é o meu canal. E antes de iniciarmos as nossas atividades, peço que venha fazer parte do meu canal, se inscreva e ative o sininho. Saberá quando tem novidades no canal. E vamos ajudar mais pessoas? Então, registre nos comentários a sua gratidão ou a sua dúvida. Também compartilhe com seus colegas e amigos. Assim, estaremos ajudando outras pessoas. Se eu ajudo você, você ajuda outras pessoas. E não se esqueça de curtir a aula, que pode ser agora ou no final. E antes da resolução das atividades, eu sugiro que você assista, se você não tiver assistido ainda, a aula 10, número de oxidação dos compostos orgânicos, e também a aula 11, oxidação em alcenos, que traz todo o conteúdo explicativo referente às atividades dessa semana. Então, bons estudos e vamos à correção das atividades. Oxidação em alcenos. Um alceno ele pode ser tratado da seguinte forma: com permanganato de potássio ou dicromato de potássio em meio ácido, com pH em torno aí menor do que 7. Teremos então a oxidação enérgica. Se ele tiver na presença, o tratado com esses oxidantes, permanganato de potássio ou dicromato de potássio em meio básico, então vai ocorrer a oxidação branda. E no caso da ozonólise, não tem nenhuma atividade referente à ozonólise, mas já está aí o mecanismo dessa reação. Então, vamos à correção, à resolução das atividades. Se você tiver alguma dúvida durante o percurso, registre nos comentários. Irei ajudar. Atividade 1. Indique o nome do alceno que, por reação de oxidação em meio básico, produz os compostos abaixo. Então, na oxidação branda, apenas a ligação π é rompida, ocorrendo a adição de uns compostos. Então, esse é um caso de reação chamada oxidação branda, que ocorre em alcenos. No caso, o composto é colocado na presença do reagente Bayer, que é o permanganato de potássio, em meio ácido, uma mistura de água com uma base forte. Então, como nós temos o produto, então nós vamos começar por ele, né? Nós temos aqui um álcool, um diol, que é o produto de uma oxidação branda. Ele é tratado, nesse caso, é o 3-metilpentano 1,2-diol. Ele é tratado com o permanganato de potássio, que é o oxidante, em solução diluída ácida, tendo como a formação o 3-metilpentano 1,2-diol. Então, para que ocorra esse produto, a formação desse produto, então a reação colocada na presença do oxidante, ela só pode ser o 3-metilpente-1-eno. Por quê? A ligação dupla, ela a π da dupla ela é rompida, então percebe-se que esse carbono é o da extremidade, e em cada um desses carbonos entra-se o grupo OH, formando aí um diol. Então, a ligação dupla, ela estava nesse carbono, que é o primeiro carbono. Percebe que o restante da molécula é igual. Então, é só você pensar o que aconteceu nesse produto. A ligação dupla foi rompida, entrou aqui 2 hidroxilas. Então, o reagente, para produzir essa substância, o 3-metilpentano 1,2-diol, ele tem que ser oxidado. Então, é um alceno sendo oxidado aí numa reação denominada oxidação branda. Então, nesse caso, a ligação π é rompida, ocorrendo a adição aí do grupo OH, formando um diol, certo? Continuando a atividade 1, a letra B. Então, nós temos como produto o 5,6 de metilheptano 3,4 diol. Então, nós vemos aqui a presença do diol. Então, o composto inicial ele terá uma dupla entre esses 2 carbonos. Então, como se trata de uma reação de oxidação branda em alcenos, então o produto é um diol. Então, nós sabemos, nesse caso, que o composto é colocado na presença do reagente de Bayer, que é o permanganato de potássio em meio ácido, que é uma mistura de água com uma base forte. Assim,
o oxidante vai atuar quebrando essa ligação π da dupla e entrando aqui dois grupos OH. Então, a substância reagente é o 5,6 de metil hept 3-eno. Vamos para a próxima atividade, que é a letra C. Também, continuando aí no mesmo raciocínio, o produto formado é o hexano, 1,2 diol. Então, nesse caso, como é uma oxidação branda, ela ocorre entre alcenos. A ligação dupla que tinha entre esses dois carbonos foi rompida e entrou aqui dois grupos OH. Como ela acontece aí na presença do reagente de Bayer, que é o permanganato de potássio em meio ácido, que é uma mistura de água com uma base forte. Então, esse oxidante atua rompendo essa ligação π da dupla e entra aqui os dois grupos OH. Então, o reagente é o X2-eno, produzindo aí o hexano 1,2 diol. Atividade 2. Escreva a fórmula estrutural do composto formado pela oxidação branda do alceno abaixo e indique o nome desse composto. Então, o raciocínio é o mesmo das atividades anteriores, nós temos uma oxidação branda, então somente a ligação π é rompida. Nesse caso, temos apenas átomos de carbono e hidrogênio e uma ligação dupla de entre dois carbonos. Então, nós vamos submeter essa reação ao reagente de Bayer, que é o permanganato de potássio em meio básico. Por essa razão, o alceno passa por uma oxidação branda, em que, como eu já disse, a ligação π é rompida e a hidroxila entra aí nesses dois carbonos. E o produto formado é o 3-metil-hexano 3,4 diol. Então, as ligações disponíveis aqui entram aí os dois grupos hidroxila. Então, a resposta 3-metil-hexano 3,4 diol. Atividade 3. Dada a reação de oxidação de uma substância orgânica esquematizada a seguir, a fórmula molecular de A é... Então, observe que nós temos como produto um ácido carboxílico e uma cetona. Então, nesse caso, a substância reagente, que é um alceno, ela sofreu oxidação enérgica. O que é oxidação enérgica? Essa reação ela é conseguida usando-se como oxidante uma solução concentrada e ácida, que pode ser daí o ácido sulfúrico e também o permanganato de potássio, que é o oxidante, ou o dicromato de potássio. Então, nesse caso, o alceno ocorre a ruptura da ligação dupla. Então, percebe-se que aqui nós temos o ácido carboxílico com dois carbonos. Então, ele é formado a partir desse radical formado aqui do eteno, né? Do etano, perdão, o etil, na verdade, que é o radical, e a cetona é formada aqui com o restante da ligação. Então, nesse caso, o agente oxidante formado ataca o alceno, quebrando a molécula na altura da ligação dupla, ele separa a ligação dupla, produzindo o ácido carboxílico e a cetona. Então, a fórmula, no caso C5H10, a fórmula molecular aí do composto formado, é o C5H10, que é o da letra A. E a substância reagente é o 2-metil-but-2-eno. Atividade 4. Um composto X submetido à oxidação com solução de permanganato de potássio em meio ácido fornece ácido acético e butanona. Então, temos aí mais um exemplo de oxidação enérgica, onde os produtos formados foram o ácido acético e a butanona, e pergunta-se qual é o reagente, ou seja, qual é o alceno que sofreu essa oxidação enérgica. Lembrando que a oxidação enérgica ela consiste em reagir um alceno com um oxidante enérgico, que pode ser o permanganato de potássio em meio ácido ou o dicromato de potássio em meio ácido, representados por O, que são, ou oxigênio nascente, que a gente fala, né? Que são denominados por oxigênio nascente ou atômico, formando os produtos cetona e ácido propanóico. Então,
lembre-se que a oxidação enérgica, ela ocorre a ruptura da molécula no local onde tem a dupla ligação. Então, nesse caso, o composto formado é o 3-metil-pente-2-eno. Se você observar a quantidade de carbonos que tem aqui no produto, facilita você identificar quem é o reagente. Então, temos 2 carbonos antes da dupla, e aqui nós temos 4 carbonos. Então, a dupla ligação, onde a ligação foi rompida, entra os átomos de oxigênio. Então, percebe-se que fica fácil você identificar quem é a substância reagente, que nesse caso é o da letra D, que é o 3-metil-pente-2-eno. Vamos então para a atividade 5. Assinale a opção que corresponde aos produtos orgânicos da oxidação enérgica, feita na presença de permanganato de potássio em meio ácido, do composto 2-metil-pente-2-eno. Então, agora o mecanismo da reação, onde nós temos o reagente e vamos identificar quais são as substâncias formadas aí no produto. Então, a oxidação, ela ocorre com a ruptura da cadeia carbônica no local da dupla. Então, ela é rompida nesse local. Então, percebe-se que se vai ligar um oxigênio aqui do lado esquerdo da ruptura dessa molécula, vai formar a propanona. Se vai romper do outro lado, então ele vai formar o ácido propanóico. Então, letra D, aí já sabemos que é a resposta, mas vamos lá. Na presença do oxidante, permanganato de potássio em meio ácido, vai formar aí a propanona e o ácido propanóico. Então, percebe-se que não fica difícil você identificar quando você sabe onde vai ocorrer a oxidação. Então, a letra D é propanona e ácido propanóico. Então, assim, nós finalizamos a resolução das atividades aí da semana 2 do PET 7. Eu espero ter contribuído com a sua aprendizagem, então peço que você deixe seu like. Você pode compartilhar os vídeos com seus colegas e amigos, registre nos comentários a sua gratidão e vamos ao grande abraço de hoje. Se você ficou na aula até agora, o meu grande abraço vai para você. Então, registre aí no comentário, ficou na aula até o final. Eu vou mandar um grande abraço para você na próxima aula, no final da próxima aula, ok? Então, até a próxima aula. Um grande abraço para você. Fique com Deus.